Olá, queridos alunos, queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje vamos aprender um pouco aí, sobre o texto dramático. E aí, antes de a gente começar, quero saber, vocês já participaram de alguma peça de teatro? Já foram para um teatro? Já se vestiram lá de personagem para encenar alguma peça? Ou na escola, ou no bairro de vocês, ou outro lugar? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Temos o teatro e o texto dramático. Então, o teatro pode ser entendido de duas maneiras. Primeiro, é uma forma de arte, em que os atores e atrizes interpretam uma narrativa a partir do texto dramático, que é o texto teatral. Segundo, é um local onde ocorrem as encenações para o público. O texto dramático é da ordem do narrar e tem por objetivo apresentar uma história e despertar sentimentos no público a partir dela. Por ser narrativo, apresenta personagens, enredo, tempo, espaço, mas não tem narrador. Na atualidade, esse tipo de texto traz temas diversos. Ele pode falar de amor, pode ser uma comédia, pode fazer uma crítica à sociedade. O texto apresenta as seguintes características. Ele é construído para ser encenado. É uma narrativa, mas não tem narrador. A história é contada pela fala das personagens. Essas falas são demarcadas no texto, seja pelo uso de dois pontos, travessão ou aspas, e é dividido em atos e cenas. Tem indicações cênicas, que chamamos de rubricas, e as rubricas indicam o que os atores devem fazer nas cenas. Além disso, fornecem elementos que auxiliam a representação dos atores, como a indicação do cenário, da música, da iluminação, do figurino, bem como outras indicações cênicas. Então, é assim, pessoal. Quando a gente vê lá o teatro, as personagens, o cenário, tudo arrumadinho para começar a peça teatral, antes disso, houve muitos ensaios, muita leitura. Então, ali as personagens, no caso, os atores, eles pegam o texto dramático para se basear, para saber como vai ser. O texto dramático, ele não tem narrador, como a gente viu. Ele apresenta as falas das personagens, como vai acontecer. Antes de cada fala, ele apresenta informações que são chamadas de rubricas, que vai dar detalhes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Maria entrou rapidamente na sala. Então, ele vai dizer como é que essa personagem estará nesse momento da cena. E outras informações. Temos também informações de como é o cenário, é bastante descritivo, para que o ator leia e consiga ali imaginar e criar a sua ação, naquele momento. Então, você já foi ao teatro, como eu perguntei? Já participou de alguma peça teatral? Olha só, se você não foi, ainda tem tempo de você ir apreciar um teatro, pessoal, porque aqui na cidade de vocês, em Vitória de Santo Antão, tem o Teatro Silogeu Professor José Aragão, que fica lá na Matriz. Então, de vez em quando, tem apresentações, tem peças teatrais, tem apresentação de dança, entre outras atrações, para a gente apreciar. Inclusive, você pode até encontrar a página do teatro no Instagram também. E tem uma novidade, Esse ano está acontecendo a Mostra de Teatro da Vitória, certo? Já está na 25ª edição, existe desde 1998. E terça-feira, dia 29 de novembro, tem um espetáculo, Alto da Barca do Inferno, e uma cerimônia com um espetáculo Vitória, Preserva a Tua História. Vai ser no sábado, dia 3 de dezembro, certo? E isso aí foi só um detalhe do que eu trouxe. Está ocorrendo diversos espetáculos, diversas atrações, como eu disse, de dança, de música e de teatro. Então, quem puder pode ir,
como eu posso dizer aqui, admirar de pertinho, né, essa mostra de teatro, porque está na sua cidade. Trouxe aqui, lá em Glória, tem uma OSC, né, chamada Giral. E em 2019, a Giral se apresentou aqui nesse teatro da cidade de vocês, com a peça É de Tirar o Chapéu, ó. Tá vendo? Foi lá no Teatro Silogeu. Outro grupo que eu adoro, que também se apresentou aqui, foi o Literatos, ó, apresentando a peça O Povo e o Chão, o sarau mais arretado do mundo. Então esse grupo é maravilhoso, porque eles trazem peças de teatro, eles trazem música, eles trazem literatura, mamulengo. Inclusive estão completando 10 anos de idade aí, e é um grupo formado por estudantes e professores lá do Instituto Federal de Pernambuco, aqui do campus de Vitória de Santo Antão. Então, pessoal, o teatro aqui da cidade de vocês é muito rico, então fiquem sempre de olho para que vocês possam participar dessas peças, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características de um texto dramático? Então, são textos que eles são escritos para serem encenados. É um gênero narrativo, porque conta uma história. Tem diálogo entre personagens. O discurso é direto. É o personagem ali falando, a falinha do mesmo jeitinho, certo? Tem atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia. Tudo isso é indicado no texto dramático, né? Para que, como eu disse, os atores possam entrar dentro da história e saber exatamente ali como vai acontecer. Tem uma linguagem corporal e gestual e ausência de narrador. Sonoplastia é a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas sonoras, como música, ruídos e fala. Então, tem muito isso também, cenário, figurino e sonoplastia. E quais são os elementos de um texto dramático? Então, temos o prólogo, que trata-se aí da introdução ao texto teatral, apresenta informações sucintas, né, sobre a peça. Então, antes de começar do jeitinho que vai falar, ele começa com a introdução dizendo, como posso dizer, essa história está acontecendo aqui, isso aqui é como se fosse um resumo. Um resumo para que a gente entre na história, mas ainda não é a história. Por exemplo, tem aqui o texto dramático, O Rei de Quase Tudo. E ali ele começa com um prólogo. Temos aqui uma rubrica, ó. Telão representando o reino de quase tudo, montanhas que se perdem no horizonte, entram os aldeões cantando. Então ele informa como é que tem que ser essa cena. E aí ele começa. O reino de quase tudo tinha até coisa demais, mas o rei de quase tudo queria sempre mais. Tinha ouro, muito ouro, mas o rei achava pouco. Tinha terra, muitas terras, mas o rei queria mais. Tinha natureza bela, lindas flores e animais, um primor de perfeição, mas o rei queria mais. Então, ele está introduzindo do que vai se tratar aí essa história, que só de a gente ler esse textinho inicial, a gente já vai imaginando várias coisas, né? Parece aquele reizinho mandão de Ruth Rocha, que queria aí um monte de coisa, queria que o mundo girasse em torno dele. Então, vamos lá. Temos também o ato. No texto dramático, os atos são as partes em que os textos dramáticos estão divididos. Então, há um ciclo de ação durante esse ato. E quando se muda de cenário, temos aí um novo ato, certo? Já a cena, os atos são divididos em cenas. Então, cada ato tem aí várias cenas formando. E sempre que muda um personagem sai de cena, entra outro, temos ali uma nova cena. Então, ato e cena está aí interligado. Então, temos aqui um exemplo de um ato único, cena 4, e tem por título Os Mesmos, Cardoso e Amália e Jerônimo. E aqui a gente vê o nome das personagens, temos as rubricas que estão aí dizendo, né, como os personagens vão se comportar. Por exemplo, aqui, Jerônimo nem olha para Amália. Então, aí informações de como os personagens vão se comportar naquela cena, tá bom? Temos também o epílogo. O epílogo é o final, o desfecho, e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores, né? Então, o prólogo é aquele lá do início e o epílogo lá no finalzinho com o desfecho. A rubrica, né, como eu disse, servem para indicar gestos ou movimentos,
orientam os atores durante a encenação do texto e aparecem destacadas entre parênteses. Temos também as falas das personagens. Então, o que pode se dar? Por meio do diálogo, que é os personagens falando uns com os outros. O monólogo, que é um personagem falando consigo mesmo, né? Quando a gente está lá apreciando a peça de teatro, pode ter um momento que o personagem está sozinho, pensando, falando alto consigo mesmo, né? E tem a parte, que é uma personagem faz um comentário para os espectadores. Trouxe aqui algumas palavras importantes que a gente pode encontrar no texto dramático, tá bom? Então, temos o adereço. O que é o adereço? É o objeto que o autor utiliza em cena ou que decora, né? O ato, que é a parte de uma peça que corresponde a um ciclo de ações. Temos os atores, as atrizes, a cena, né? Temos o cenário, o cenógrafo, o dramaturgo. Temos um dramaturgo aí muito famoso, muito conhecido, Ariano Suassuna, que já fez aí diversas peças muito conhecidas, como O Alto da Compadecida, né, que foi baseado aí, inspirado em alguns cordéis de Leandro Gomes de Barros. Então, quem puder também depois pesquisar um pouco mais sobre Ariano Suassuna, vocês vão encontrar coisas maravilhosas. Temos também a palavra aí, ó, encenação, espaço cênico, figurinista, ó, que é quem desenha e é responsável pelo guarda-roupa das personagens. Então, quando a gente vê aquelas peças, todo mundo ali arrumadinho, bonito, teve aí o figurinista que pensou em cada detalhe das roupas e também se baseando no texto dramático, porque aquele texto dramático ele vai orientar o trabalho de todo mundo, desde ali o diretor ao personagem, né? Ao autor que vai estar ali no palco. Temos aqui quadro, luminotécnico e sonoplastia. Temos aqui outro exemplo, ó, que é o ato 2, cena 2, de Romeu e Julieta. Quem aqui já leu esse livro, essa história de Romeu e Julieta, ou assistiu o filme? É perfeito, né? Esse clássico. Então, quem puder ler, pode fazer a leitura. Então, eu trouxe aqui um trechinho, ó, onde temos o personagem Romeu, Julieta. E como termina essa história, né? Temos aqui um trechinho, para quem não leu ainda. Há ali dois atores interpretando Romeu e Julieta. Trouxe agora outro trecho de um texto dramático, tá? Ó, depois de tudo, aí ele fala, o personagem tem Noêmia, de 50 anos, tem a mãe de Júlio, de 30, e Lúcia, de 20 anos. Se passa em São Paulo e a época é a época atual. Aí traz ali, ó, cena 1, tá vendo? Então, luz, é manhã. Júlio dorme na cama de solteiro. Na cama de casal, Noêmia reza o texto. Ao lado dela, Lúcia lê uma revista. Isso é uma rubrica. Não está entre parênteses, mas se você observar, está bem destacado com letras maiúsculas. Está dizendo aí o que é que os personagens estão fazendo. Então, quando os atores forem entrar lá em cena, eles vão ficar desse jeito. Tá? Júlio dormindo na cama de solteiro, na cama de casal, Noêmia rezando o texto e ao lado dela, Lúcia lendo uma revista. Aí Lúcia diz, não acredito. Ouve isso, mãe. A ex-BBB Julie recebeu amigas em sua casa ontem e serviu para elas uma deliciosa lasanha. Pode uma coisa dessa? Noêmia continua rezando. Lúcia. E ainda tem uma foto imensa dela segurando a travessa da lasanha e as amigas todas em volta, olhando a lasanha com um sorriso no rosto. Noêmia continua rezando. Ó, a gente percebe que não é a fala, né? É uma rubrica dizendo o que tem que acontecer. Então, quando Lúcia fala aquilo, Noêmia nem liga, está lá continuando rezando. Lúcia, pensa que acabou? Não, ouve essa. Como Julie ama os animais e não se imagina comendo carne, ela preparou uma lasanha vegetariana. Abre aspas, receita da minha avó. Fecha aspas, diz a gauchinha que sonha em ser artista de novela. Noêmia continua rezando. Lúcia, não acredito nisso. Tem foto dela em tudo quanto é revista. E nada de útil, só bobagem como essa. Mas sabe o que é isso? A Lucicleide, aquela amiga que fazia minha unha, me contou que as pessoas famosas contratam um assessor de imprensa e ele que faz elas ficarem mais famosas ainda. Assessor de quê? A Ave Maria, cheia de graça. Então, Noêmia, aí ela fala, se interessa um pouquinho, mas depois volta para a reza dela.
Imprensa, ele deve escrever estas notícias. Notícia é piada, né? Nunca soube que fazer lasanha para os amigos virava manchete. Nem eu. Aí Júlio revira-se na cama, coloca o travesseiro no ouvido. Acordou com uma conversa, mas tenta dormir novamente. Depois levanta-se e vai andando meio sonolento e irritado, em direção ao banheiro. Entra, bate a porta. Noêmia vai até a cama de Júlio e começa a arrumá-la. Júlio sai do banheiro, escovando os dentes, depois entra no banheiro batendo a porta. Ouve-se o som do chuveiro. Lúcia pega uma outra revista e continua a ler. Outra rubrica. Isso não é fala de ninguém, é tudo o que está acontecendo ali. Isso acontece muito, né? Numa novela, por exemplo, num teatro, onde o personagem não está falando, ele pode estar ali em silêncio, mas ele está executando alguns atos e tudo isso está presente no texto dramático, certo? Então, ó, Lúcia, nossa, nessa revista também tem foto da Julie. Mãe, sabe aquela entrevista que eu dei para a TV falando do buraco? O que é que tem? Será que fica chato eu pedir a fita para eles? Pra quê? Eu podia mandar para a produção do BBB. Quem sabe eles não ficam com pena de mim e me chamam. Vê se cresce, Lúcia. Noêmia abre as cortinas do quarto, para e olha pela janela em silêncio. Outra rubrica. Para de olhar, mãe. Bem que eu queria, mas não consigo. Júlio sai do banheiro com uma toalha enrolada no corpo. Pediu café, Lúcia? E aqui a gente termina, foi só um trechinho dessa história, e aí a gente consegue perceber, né, um texto dramático, ele é bem detalhista, bem descritivo, com várias informações para ajudar aí os atores que vão fazer com que essa peça entre, com que esse texto vire aí uma peça de teatro, tá bom? Então, ó, o texto que você acabou de ler é um texto dramático. No início, há algumas indicações sobre os elementos da narrativa a ser desenvolvida. Aí tem algumas perguntinhas, ó. Que tipo de informação é apresentada ao leitor? Em que época se passa a história? Quais são as personagens em cena? Como os fatos são apresentados ao leitor? Como o leitor identifica a personagem que está falando? E aí vocês vão refletir um pouquinho, certo? Sobre essas perguntas aí. Então vamos ver aqui, ó. Na letra A, apresenta-se ao leitor informações sobre onde e quando se passa a história e sobre os personagens em cena, como nome, idade e papel. Tudo isso está lá identificado no texto dramático. Acontece numa época atual, as personagens são Noêmia, Lúcia e Júlio, né? E por meio das falas dos personagens, os fatos são apresentados e o nome de cada personagem aparece antes da fala respectiva. Muito bem. E assim finalizamos a nossa aula sobre texto dramático. Foi muito bom trocar ideias com vocês e até a próxima aula.